favor, senta só um pouco. Aleluia. E eu achei interessante, amados, o que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse conversar um pouco essa noite. Na verdade é um assunto um pouco sério, mas com certeza vai trazer um entendimento melhor para a minha vida e a tua vida também. Porque todas as vezes que eu e você expomos o nosso coração a Deus, sempre traz crescimento. Então não tem jeito da gente sair da igreja do mesmo jeito que a gente entrou. Sempre a palavra de Deus, ela vai trabalhar no nosso coração e vai trazer crescimento para a nossa vida. E essa noite ela não vai ser diferente. Porque o assunto, amados, que Deus colocou para que a gente pudesse conversar, é um assunto que diz respeito a mim e a você. E ele fala sobre o quê? Fala sobre intercessão. E muitas vezes, amados, as pessoas têm uma ideia de intercessão de como se fosse apenas para algumas pessoas do corpo de Cristo. Apenas para mulheres que às vezes não tinham o que fazer na sua casa, então elas iriam para a igreja para poder orar, porque não tem o que fazer. Mas nós vamos ver, amados, de acordo com a palavra de Deus, para quem é que deve interceder. Tá certo, amados? E com relação à intercessão, deixa eu te falar algo. Quando eu e você nos colocamos aonde Deus quer que a gente esteja, a gente vai estar sensível o suficiente para poder escutar aquilo que Deus tem, para podermos abrir a nossa boca em favor daquilo que está contrário à palavra de Deus. Porque interceder, amados, é justamente isso. Eu vou trazer uma maneira mais simples para você entender. Interceder é você se colocar entre Deus e aquela situação. Não para que Deus mude, mas para que a situação mude. Porque Deus, ele já fez tudo aquilo que era necessário para a minha vida e a tua vida também. Você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Mas as situações adversas, é necessário que tenha um homem ou uma mulher de Deus que esteja sensível no espírito a escutar aquilo que Deus diz e falar a respeito. E você vai ver, amados, que as situações vão mudar diante dos teus olhos. Porque, amados, nós conhecemos um Deus que tem todo o poder e Ele deseja fazer muito mais através da tua vida. Então abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que diz assim, amados: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, amados, eu e você precisamos todos os dias estar sensíveis à voz do Espírito Santo, como eu já disse, para podermos escutar aquilo que Deus fala, para podermos estar, amados, como a palavra fala, construindo muros, se colocando na brecha. Eu sei que vocês já escutaram várias e várias vezes com relação a essa expressão, mas Deus quer, amados, que eu e você tenhamos a consciência de fazer isso, e não simplesmente, amados, de olharmos as coisas acontecerem e nada fazermos, porque o povo de Deus, ele não fica de braço cruzado, mas o povo de Deus, amados, é um povo operante, é um povo, amados, que arregaça as mangas e faz o que é para ser feito. Então, amados, o que é que nós acabamos de ler? Que o Espírito Santo, ele conhece até as profundezas de Deus Pai. Ele sabe dos desejos íntimos que Deus tem. Ele sabe das vontades, das promessas que Deus tem feito. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele revela para o nosso espírito. E eu e você, sabendo a vontade de Deus, o que é que devemos fazer? Interceder, falar, abrir a nossa boca, porque quando o crente abre a boca, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, coisas grandes acontecem. Nós vamos ver o extraordinário de Deus acontecendo, nós vamos ver as maravilhas de Deus nessa terra, porque nós não somos um povo indiferente para com a palavra, pelo contrário, nós somos aquele que quando Deus diz algo, amados, nós nos agarramos com a sua palavra. Porque quantos de vocês já escutaram que intercessão é apenas para alguma parte do povo de Deus? Se você já escutou, levanta a tua mão. Então deixa eu te dizer uma boa nova, amados. Você vai ver hoje, através da palavra de Deus, que intercessão é para todos os filhos de Deus. Não é apenas para uma classe dentro da igreja. Não é apenas para algumas pessoas que não têm nada o que fazer. Porque o povo de Deus é um povo ocupado, sabia disso? Porque nós somos um povo trabalhador.
Nós somos um povo, amados, que quando pega alguma coisa para fazer, a gente faz bem feita. Então, amados, abre comigo lá em 1 de Pedro, no capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, amados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quantos de vocês aqui são geração eleita? Amém. Sacerdócio real, amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então, amados, nós somos tudo isso. Mas você já notou, amados, que tem uma parte nesse versículo que diz que nós somos sacerdotes? Você já notou? Sim ou não? Então, uma coisa que eu te pergunto, no Antigo Testamento, o que era que o sacerdote fazia? Ele intercedia pela vida do povo, não é verdade? Então, no Novo Testamento, amados, se nós somos reis e sacerdotes, então, amados, eu e você, nós temos também, não é a obrigação, mas temos o privilégio, o prazer de também ser intercessores. Porque, amados, muitas vezes o diabo, ele começa a colocar pequenas mentiras no meio do povo de Deus, dizendo, não, você não pode fazer isso, porque você não é dessa classe de intercessor. Mas, amados, todos aqueles que são nascidos de novos, eles são reis e também são sacerdotes. E como sacerdote, nós temos o privilégio, como eu já disse, de interceder, de levarmos as nossas orações diante de Deus, em favor dos homens, em favor de nações, de tribos, de línguas. Então, amados, eu e você, amados, nós podemos fazer isso em cada momento da nossa vida. Então, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, a verdade chegou e a mentira vai ter que sair. Aleluia. Então, amados, se eu entendo que eu fui chamado para interceder pelo corpo de Cristo, eu não vou ficar dizendo, rapaz, isso é obrigação do pastor. Se o pastor quiser, ele que veja, ele que ore. Não, amados, eu vou entender que eu também tenho uma participação no corpo de Cristo. Deus me chamou, amados, para fazer algo. E eu, amados, não posso, como filho de Deus, ficar de braços cruzados, olhando as situações acontecerem e achando que aquilo não é problema meu, porque também é. E, amados, quando eu começo a abrir a boca, que como eu já disse, amados, é o extraordinário de Deus que vai acontecer, é os milagres que vão começar a acontecer. Mas eu e você, amados, não podemos ser negligentes para com as coisas que são entregues na nossa vida, porque um dia estaremos diante de Deus e vamos prestar conta. E o que é que eu vou dizer para o Senhor? Não, pai, eu não sabia disso. E Deus vai olhar para você e vai fazer, rapaz, aquele meu filho com a carinha de bebê, naquele dia ele ministrou a palavra, e ele disse que você poderia interceder, e eu precisava de alguém para poder clamar pelas nações, de alguém que pudesse orar pelos perdidos, de alguém que pudesse orar pela igreja, de alguém que pudesse orar pelo pastor. E onde você estava? Assistindo a novela. Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ficar enrolado em muitas coisas, mas quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, nós vamos começar a se aprofundar nela cada vez mais, e vermos que eu também sou sacerdote, e não é apenas os homens, as mulheres também são sacerdotisas do Senhor. Então eu e você, amados, temos o privilégio de podermos interceder. Mas se você olhar, amados, o profeta Samuel, ele diz algo muito interessante. Porque o povo de Deus, amados, se chegou a ele porque havia pecado. E sabe o que é que ele disse? Vamos conferir lá na Bíblia, para você não dizer que isso é invenção minha. Abre comigo lá em 1 de Samuel. 1 Samuel, no capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12, no versículo 23, que diz assim, amados, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23,
quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra Deus, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Então, amados, estava aqui o profeta Samuel, um sacerdote do Senhor, um homem ungido por Deus, e ele estava dizendo, amados, claramente, que se ele deixasse de interceder, ele estava pecando contra Deus. Então eu e você, amados, porque a verdade chegou, nós não podemos também ser negligentes, mas nós devemos, amados, ser operosos e praticantes. E toda vez que o Senhor chegar, amados, e colocar aquele peso, não é um peso ruim, mas é algo, amados, que muitas vezes nós não temos palavras para poder expressar esse tipo de sentimento, mas é um sentimento, amados, que você tem de urgência dentro do teu coração, de se levantar, amados, e muitas vezes não orar nem por alguém que você conhece, mas aquele momento Deus precisa de você, Ele precisa da tua boca, Ele precisa realmente de você para poder operar. Porque, amados, é interessante, se você olhar, você vai ver, amados, que Jesus Cristo, Ele também é o nosso sacerdote, e Ele está intercedendo, o sumo sacerdote, e Ele está intercedendo por nós à destra do Pai, é ou não é verdade? Mas você já viu, amados, que Deus, Ele na terra, Ele precisa de alguém como eu e você para poder operar? Se você olhar lá em Salmos, no capítulo 115, no versículo 16, você vai ver que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Então uma coisa que é certa, amados, Deus, para poder operar nessa terra, Ele precisa da legalidade para poder acontecer alguma coisa aqui. Então Ele precisa de mim e de você. Eu sei que um dia, amados, Adão e Eva, eles pecaram, e o pecado entrou no mundo, e Satanás se tornou Deus desse século, mas Jesus Cristo um dia Ele veio, e Ele reconquistou a nossa autoridade que havia sido perdida. Então eu e você, amados, nós temos tudo de volta, aquilo que tinha sido perdido, como também a autoridade para poder legalizar Deus operar aqui nessa terra. Porque Deus, amados, Ele não trabalha na ilegalidade, Deus trabalha na legalidade. O diabo, amados, é que ele vem sem pedir licença, ele vem, amados, bagunçando as coisas, enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas façam algo inconscientemente, mas Deus não. Deus opera através dos seus filhos de uma maneira consciente. Então entenda isso de uma vez por todas, que você é necessário abrir a tua boca e proclamar as verdades de Deus através da oração, para que Deus tenha a porta aberta aqui nessa terra para poder operar. Você entende com relação a isso? Então, se Ele deu a autoridade sobre a terra para o Filho do Homem, então, amados, Ele precisa de você, legalizando Ele, para poder a palavra dEle acontecer. E sabe, amados, você vai ver que muitas coisas dentro da tua casa vão começar a mudar. Você vai ver que muitas coisas dentro do teu trabalho vai começar a mudar. Por causa, amados, que a sensibilidade, o desejo de agradar a Deus, de ser um vaso nas mãos do oleiro, cada vez mais, amados, vai ficar aguçada. E cada vez mais, amados, você vai poder sintonizar o teu coração ao Senhor e orar em conformidade com a palavra dEle. E você vai ver, amados, que mesmo que no teu trabalho não passava uma muriçoca por debaixo da porta, quando você começa a interceder pelo teu trabalho, você começa a agradecer já ao Senhor e falar ao problema. Porque, amados, quando nós intercedemos, amados, nós não ordenamos a Deus, porque, como eu já disse, Ele já fez tudo o que era para ser feito, mas nós falamos ao problema. Sabia disso, amados? Então você vai estar lá: Pai, muito obrigado, Pai, porque Tu já me abençoaste, Senhor, com todas as sortes de bênçãos. E, Pai, é maravilhoso, porque a Tua palavra diz que aonde eu colocar a minha mão, ali eu vou prosperar, Senhor. E, Pai, obrigado, porque eu tenho a autoridade, que muitas vezes eu não entendo como, mas eu sei que eu tenho. E por isso, Pai, que nesse momento, Pai, eu diante dessa situação, eu me levanto contra o diabo e digo: diabo, você não tem vez sobre o meu trabalho, você não tem vez sobre as minhas finanças. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que diabo saia daqui. E sabe, meu amado, sabe o que é que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? O diabo é que vai sair. As muriçocas que antes passavam por debaixo da tua porta porque não entrava nenhum freguês, agora vai começar a chegar de ruma, como diz lá em Campina Grande. Aleluia. É de móia, amado, não é de móia de coentro não, é móia de gente.
E você vai ver, amados, que as coisas começam a acontecer por causa de quê? Eu estou vendo cada vez mais e andando segundo a palavra de Deus, intercedendo a favor de alguma coisa ou de alguém. Porque quem intercede, amados, para de olhar para o seu próprio umbigo e começa a sintonizar com o coração de Deus e intercede pela vida dos outros. Quantas vezes, amados, eu vou trabalhar, eu estou em casa ou em algum outro local, amados, e eu oro pela vida de vocês, muitas vezes por pessoas específicas, sobre assuntos específicos, e depois, amados, é bom demais, quando a gente chega, amados, e descobre que aquilo que eu estava orando era realmente aquilo que estava acontecendo. Agora uma coisa que eu te pergunto, amados, foi Eduardo que tem um espírito de adivinação? Oh, aleluia! E com isso eu acabei descobrindo alguma coisa? Foi não, amados, foi Deus que revelou. E sabe, amados, sabe que você também tem essa mesma sensibilidade? Sabe que você também, amados, pode interceder pela vida de muitas e muitas pessoas? Porque tem gente precisando, amados, da nossa oração, para que Deus possa ter a legalidade de trabalhar na vida das pessoas, na vida dos nossos familiares, que muitas vezes estão envolvidos com drogas, com prostituição, com tráfico, com quantas coisas, mas estão lá. Mas Deus, através da tua vida, através de você, começa a proclamar, começa a falar, começa a dizer, e aquela nuvem que antes estava envolvendo a pessoa, começa a se dissipar, e ela começa a enxergar a verdade, e ela vai ver que aonde ela está, não é o seu lugar. Ela vai entender o amor de Deus através da tua vida. Então muitas vezes não precisa estar lá com blá 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 blá, dizendo algo para a pessoa, dizendo você não pode fazer isso, você tem que sair disso. Rapaz, muitas vezes você deve se calar para com uma pessoa, mas abrir a tua boca lá em secreto, porque o Deus que escuta em secreto, Ele vai te recompensar. E muitas são boas as recompensas de Deus. Então, amados, para que interceder? Porque Deus precisa de você. Ele deu a legalidade de você estar aqui, para dar a legalidade para Ele poder agir. Então não pensa que quando alguém ministra e diz que você é as mãos de Deus aqui nessa terra, está errado, porque não está. Você é a boca de Deus aqui nessa terra, você é os pés de Deus aqui nessa terra, você é alguém para Deus. Mesmo que você achasse que não, mas amados, Deus precisa de você. Mesmo que você diga, rapaz, Deus tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas, Ele não precisa de mim. Sim, Ele precisa de você. E Ele precisa de um coração que seja um coração temente a Deus, de um homem e de uma mulher, amados, que não se estribam do seu próprio entendimento, achando que eu realmente não sou nada. Não, você é alguém muito precioso para o Senhor. E através da tua vida, mas nações serão alcançadas, tribos serão alcançadas, pessoas, amados, a igreja, amados, vai poder multiplicar, por causa que você na tua casa, sem o pastor estar olhando, sem o diaconato estar te olhando, mas Deus está vendo a atitude do teu coração. Porque, amados, eu creio que muitas pessoas receberão um galardão muito maior do que muitos pastores. Sabia disso? Sabe por causa de quê? Porque eles estavam lá construindo aquele muro, estavam lá, como a palavra diz, estavam lá na brecha, cuidando das coisas do Senhor. Não que os pastores são negligentes, não me entendam dessa forma, mas eu falo, amados, que tem muito mais para a minha vida e a tua vida também. Que povo de Deus, o momento é esse, não é amanhã, nem foi ontem, é agora. De que, amados? De começarmos a interceder cada vez mais, de abrirmos a nossa boca em conformidade com a palavra de Deus, e não começar a orar, mas incredulidade, dizendo, ô Senhor, eu sou um bichinho, um verminho. Não, amados, leia a palavra e ore de acordo com a palavra. E sabe, amados, se você tem a palavra, mas para concordar com você, você já tem o sim e o amém, você que vai dizer, amém, amados? Amém. Aleluia. Amém. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém. São grandes coisas que o Senhor vai fazer no nosso meio. Então, o povo de Deus começa a se acostumar com milagre. Aleluia. Deixa eu dizer novo para você ficar chocado mesmo. Começa a se acostumar com milagre. Porque, amados, Deus é um Deus de milagres.
Sabe, amados, e ele gosta de fazer milagres, que é o natural dele, amados. Como um peixe é natural nadar, como uma ave é natural voar, para Deus milagre é coisa natural. Então uma coisa que eu te digo, começa a abrir a tua boca, começa a estudar a palavra, começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque quando você começar, amados, a orar, interceder pela vida de outras pessoas, sabe, deixa eu só te explicar algo para você poder entender melhor. A palavra como é que eu estou? É intercessão. A palavra intercessão no hebraico, amados, é paga, que tem dois significados: ir de encontro e encontrar-se violentamente. Agora é algo interessante, amados, que isso realmente é o que acontece conosco. Quando nós estamos intercedendo por alguém, amados, você está indo de encontro a Deus e também encontrando-se violentamente, confrontando, batendo violentamente no diabo. Sabe o que é uma colisão violenta? É isso que significa essa palavra. Então eu e você, amados, quando estamos intercedendo, nós nos levantamos com tanta violência contra o diabo e contra as suas obras, contra tudo aquilo que ele tem feito. E as coisas, amados, começam a acontecer. Por que muitas vezes não acontece nada na minha vida, pastor? Porque eu não oro. Mas se eu orasse, coisas vão começar a acontecer. E, amados, você quer ter um exemplo para você poder entender? Alguns anos atrás, amados, hoje o meu sobrinho, ele está com 20 ou 21 anos de idade. Mas ele ainda era pequeno e quando eu ainda morava na casa dos meus pais. E meu sobrinho, Marcelo, ele tinha uma mania, naquela época não existia muita TV de controle remoto. Era daquela de seletor. Então já faz um bocadinho de anos atrás, não é verdade? Eu acho que ele tinha de 4 para 5 anos. E a gente assistindo a televisão, eu e meu irmão mais velho, aí Marcelo chegava lá na televisão, no seletor e corria, e achava engraçado. E eu chegava: Marcelo, faça isso não, rapaz, a gente está assistindo aqui a televisão, deixa a gente assistir. Quando era de repente, mas a gente colocava no canal certo. Quando era de repente, Marcelo chegava lá de novo, no seletor e corria. Eu disse: Marcelo, se você fizer isso de novo, titio vai lhe amarrar no coqueiro lá do lado de fora. Ele pensava que era brincadeira, amados. E quando chegou que ele fez a terceira vez, amados, eu não contei conversa. Fui lá no carro, peguei o nó de corda que eu tinha, sabe? Cheguei lá, mas peguei ele pelas orelhas, fui até do lado de fora. Por favor, não façam isso, amém, amados? Isso é apenas um exemplo que eu estou contando. Cheguei do lado de fora, eu e meu irmão, a gente estava amarrando ele no coqueiro. E quando a gente estava amarrando ele no coqueiro, para a sorte dele, a mamãe dele chegou. E, amados, eu nunca vi a minha irmã correr tanto como naquele dia. Ela olhou e disse: Marcelo, rapaz, ela correu com tanta raiva, que se ela tivesse pego a mim ou meu irmão, ela tinha partido a gente no meio naquele dia. Mas isso é a mesma coisa que a gente faz com o diabo quando nós estamos intercedendo. Nós olhamos a situação, amados, do nosso irmão que está sendo lá acorrentado pelas mentiras do diabo. E nós chegamos, amados, e não nos deixamos conformar com aquilo. E quando nós nos levantamos, amados, e vamos de encontro ao Senhor, mas também nos colidimos violentamente contra o diabo. Chegamos: ei, rapaz, puf, nele. Sai do meio, rapaz, porque você não pode, de maneira nenhuma, bagunçar na minha casa, na minha família, porque a minha família foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Então você, diabo, não tem nenhum poder, nenhuma autoridade sobre a minha casa, porque além do mais, o teu reino, eu nem pertenço a ele. Então, diabo, como autoridade constituída por Deus, então minha autoridade é respaldada em quem? Em Deus. Como autoridade constituída por Deus, eu te ordeno: saia. Mesmo falando tranquilamente, amados, ele entende, porque ele reconhece a autoridade, ele sabe quem você é. E como ele sabe quem você é, amados, ele lá, ele não fica. Então o que é que acontece, amados? Quando você ora, você está lá colidindo violentamente contra as circunstâncias, contra as situações. É como a minha mãe foi buscar Marcelo, ó, Marcelo de novo. Lá na escolinha dele, amados, quando chegou lá na escolinha, a vovó encontra o netinho apanhando de outro menino que não era brincadeira. O menino batia tanto em Marcelo que não era brincadeira. Mãe não contou conversa, rapaz, ela esqueceu na hora. Graças a Deus que não era nos dias de hoje, porque senão, amada, ai meu Deus do céu, eu acho que o juizado de menores ia pegar minha mãe. Mas minha mãe correu para cima daquele menino,
que estava batendo no meu sobrinho, pegou ele pelos braços e disse: solta ele, porque ele tem pai, ele tem mãe, ele tem família, e quem é você para botar a mão nele? E amados, uma coisa que eu te digo, amados, esse menino correu tanto que não foi brincadeira, mas nunca mexeu com meu sobrinho. E do mesmo jeito, amados, é eu e com você, com aquele sem vergonha do rabugento, daquele cachorro, do cão dos quintos dos infernos, que é o diabo. Quando ele se levantar, amados, você pode exercer a tua autoridade, intercedendo, colidindo violentamente contra ele. E quem é ele para poder afrontar o povo de Deus, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Quem é ele? Ele não tem vez, amados. Mas você não. Você é conhecido pelo Senhor. Deus sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço. Se Deus tivesse uma carteira, tua foto estava lá. Aleluia. Só para ele abrir assim, olhar e dizer: meu filho amado, com essa carinha de bebê, tão lindo ele, rapaz, tão fofinho, olha a barriguinha dele. Aleluia. Mas ele estava lá com a tua foto, porque ele te ama, ele gosta demais de você. E não é à toa, amados, que ele está pedindo para que eu venha hoje à noite aqui te ensinar a palavra, para que você não fique alheio às coisas que estão acontecendo. Então, povo de Deus, começa cada dia mais a conhecer a palavra de Deus, para que você em oração interceda pelas situações, e você vai ver as coisas mudando. Porque, amados, deixa eu te dizer uma coisa, vamos deixar de mesmice. Todo dia é aquela mesma coisa. Sabe, amados, Deus, Ele quer novidade, como você também quer novidade. Ele quer te levar para as nações. Ele quer, amados, levantar tanta coisa para a gente fazer, sabe, amados, e muitas vezes a gente está alheio ao que Deus está nos chamando, olhando simplesmente, dizendo: oh Senhor, obrigado pelos missionários, envia outro, mas eu não. Sabe, amados, aqui deixa eu te dizer uma coisa, eu vou tocar fogo na tua vida, ao ponto, amados, de você desejar todas as nações dessa terra. Aonde não for alcançada, você vai bater lá. Deixa eu vir mais para cá para ninguém jogar uma pedra que passa para lá. Mas uma coisa que eu te digo, amados, você vai sair daqui encharcado com a palavra de Deus. Porque isso, amados, não entenda como uma obrigação interceder, mas entenda isso, amados, como um privilégio. Porque, amados, ser alguém que pode ser usado por Deus. Quando eu falo ser usado, por favor, mas não entenda como você, como um objeto qualquer, porque você não é. Como eu já disse, você é alguém precioso demais para Deus. Mas como alguém, amados, que pode, através de Deus, operar aqui nessa terra. E você vai ver, amados, que a tua alegria, ela vai ser por completo, não vai ser pela metade. Porque muitas vezes as pessoas olham assim, dizem: rapaz, eu já amanheço, tá o sol ali brilhando na janela, os pássaros cantando, todo dia a mesma coisa. Não, amados, a tua vida vai ser diferente. A tua vida, amados, vai ser um pipoco. Traduzindo para bom português, isso é uma palavra lá de Campina Grande, amados, que a gente usa para dizer que a tua vida vai ser um sucesso. E é uma coisa que eu te digo, amados, você vai jogar melhor do que o 13. Aleluia. Deus é bom. E sabe, amados, uma coisa que é certa, amados, Deus, Ele te chamou para fazer a diferença sobre essa terra. Ele te disse, amados, Ele te ungiu, te separou, para que você seja aquilo que Ele te chamou para você ser. Então, povo de Deus, não entende isso como uma brincadeira, um faz de conta, porque eu não estou aqui para brincar com a palavra de Deus, mas eu estou aqui para exortar o teu coração, para te dizer, amados, que você pode, e você pode. E você vai ver o que vai acontecer contigo. E não é pouca coisa não, amados, é muita coisa. Até eu estava me lembrando aqui de uma passagem que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Paulo falando, amados, que ele, em primeiro lugar, estava exortando as pessoas a usar justamente as súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então eu e você, amados, temos Paulo como referência também. Temos ou não temos? Paulo escreveu, amados, a maior parte do Novo Testamento. Então com certeza ele estava escrevendo, ele sabia o que ele estava falando. Então eu e você, amados, podemos ter ele também como referência. De um homem que também orava, que intercedia pela vida dos outros. E eu e você podemos fazer isso.
Não é à toa que lá em Gálatas ele também fala que ele tinha dores de parto em favor dos... Eita, deu branco. Qual era a passagem? Assim, dos Gálatas. Estava tão pertinho e eu me esqueci. Mas uma coisa que é certa, amado, se ele orava para sentir dores de parto, isso era uma intercessão também. Você sabia disso? Você sabia disso, amado? Então será, amados, que Paulo ele não intercedia pela vida das pessoas? Quantas e quantas pessoas, amados, foram ganhas para Jesus através daquele homem? E nós queremos, amados, é povoar os céus. Não queremos, amados, ser pessoas que passaram por essa vida. Tudo que acontecia eu deixava para lá, eu apenas olhava. Não, amados, nós somos pessoas que fazem a diferença. Pessoas, amados, que conhecem a Deus, conhecem a sua palavra. Sabemos do que fomos chamados para fazer e fazemos bem feito. Porque eu e você, amados, nós somos os filhos amados do Senhor. Mesmo que você chegue, amados, e diga para mim: pastor, eu tenho promessas da parte de Deus, mas até para que as promessas se cumpram na tua vida, você também vai ter que interceder por você também. Sabe, amados, vamos abrir para você não achar que é brincadeira minha. Vamos lá em 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18. Primeira de Reis, capítulo 18. No versículo 41. Primeira de Reis, capítulo 18, versículo 41. Que diz assim, amados: em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Você sabe o que é que Elias foi fazer aqui? Sabia que ele foi interceder, amados? Sabia que quando ele chegou, amados, ele se prostrou, se colocou a sua cabeça entre os joelhos? Era a forma com que as mulheres hebreias davam à luz a seus filhos. Então, pastor, você está querendo me dizer que mesmo que Deus tenha uma promessa para mim, eu vou escutar como Elias escutou o barulho de chuva? Eu preciso interceder? Precisa. Se você quer ver, amados, as promessas de Deus acontecer, você também precisa orar por você também. Então não ache que oração é apenas para algumas pessoas, porque não é, é para todos os filhos de Deus. Como nós já vimos, amados, nós somos sacerdotes, e como sacerdotes temos o direito, o dever de interceder. E Elias estava lá, amados, justamente dando à luz aquilo que Deus tinha falado para ele. E do mesmo jeito, amados, é comigo e contigo também. E nós começamos a interceder pela nossa própria vida também, dizendo: Pai, obrigado, Pai, porque Tu nos disseste, Senhor, que esse mundo seria pequeno para mim. Eu vou viajar para os 4 cantos dessa terra, não vai faltar dinheiro, não vai faltar hospedagem. Eu irei, Pai, e vou poder proclamar as boas novas do Evangelho, porque, Pai, eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia, mas antes faz tudo aquilo que Te dá prazer, Pai, que é manifestar vida na minha própria vida. Então, Senhor, eu vou viajar. Aleluia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, amados. Quando eu falo em viajar, amados, não é viajar para passear. Deus vai te dar momentos de lazer, mas é para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Porque, amados, interceder, amados, você vai ver as situações sendo mudadas. Deixa eu te dar um exemplo, só para você entender melhor. Há anos atrás, amados, eu e Rita, como era que a gente orava pela nossa família? Dizia: Pai, obrigado, Pai, porque como está escrito lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 10, há uma cerca de sebe, uma cerca de proteção ao redor da nossa família, ao redor dos nossos bens, de tudo aquilo, Pai, que Tu nos desse. E, amados, teve um belíssimo dia. O que é com relação a essa oração? O que é que fala nessa passagem? Você vai ver, é o diabo conversando com Deus.
E o diabo está falando para Deus justamente que não podia tocar em Jó, porque Deus tinha protegido a Jó com a cerca de sebe. E tinha presenteado com muitos presentes, falando nas minhas palavras, a Jó. Né? Então, amados, essa conversa do diabo com Deus, amados, nos deixa algo precioso demais. Nós vemos o próprio diabo falando de coisas que Deus faz por mim e por você. Então, o que era que a gente fazia? Orava isso em favor da nossa família, de tudo aquilo que Deus tinha nos dado. E um belo dia, amados, o irmão de Rita estava lá em casa, junto com sua esposa, o Robson, Aldeísa é o nome dela, e teve há anos atrás, não estava tendo umas chuvas fortes, que estradas caíam, né? Não teve há anos atrás? Não teve, amados? Então foi justamente naquela época, quando ele chegou e de noite, era no início da noite, ele chegou e disse: ó, Rita, eu vou voltar de novo lá para Petrolina, eu vou viajar essa noite. E amados, quando ele saiu daqui, a gente também orou pela vida dele, justamente dessa mesma forma. E na família de Rita, amados, eles têm uma mania que é interessante, todos eles têm um pé pesado, até Rita. Traduzindo para outra uma linguagem mais fácil, eles gostam de correr, eles amam correr. Eu nunca vi um negócio daquele. E sabe, amados, eles estavam viajando e o irmão de Rita queria chegar logo lá na cidade dele. E com a chuva que deu, amados, o asfalto cedeu. E ele vinha em velocidade, amados, chovendo muito e ele correndo muito. E uma coisa que eu te pergunto, sabe aonde foi que ele entrou? Dentro do buraco. Do jeito que ele vinha, mas ele não disse que ele não viu, porque o asfalto estava todo molhado, ele não viu, amados, que o asfalto tinha cedido. E, amados, ontem eu vinha para aqui para a igreja, ontem na parte da tarde, e eu vi um rapaz que passou no quebra-mola. Contudo, ele esqueceu de frear, passou, e a frente do carro arranhou no chão. Agora, uma coisa que eu te pergunto, se no quebra-mola, que é pequeno, quando um carro passa, que o motor fica na frente, o peso maior está na frente do carro, a tendência do carro é o quê? A embicar, não é verdade? É bater, como minha mãe fala, com o focinho, né? E é uma coisa que é certa, amados, naquele caso, que o meu cunhado vinha com toda a velocidade e entrou naquele buraco, como o buraco era muito fundo, qual era a tendência que o carro tinha? De embicar, amados, sair capotando, e provavelmente ninguém sairia vivo, porque ele estava sem cinto. Agora, sabe o que aconteceu, amados? No dia seguinte ele nos liga, dizendo: Rita, tu não sabe o que aconteceu, rindo. Aí Rita disse: o que foi, Robson? Aí ele disse: rapaz, ontem à noite eu ia um pouquinho ligeiro. Quando eles falam um pouquinho ligeiro, amados, pode saber que estava correndo muito. E ele disse: Rita, eu não sei o que foi, a gente entrou dentro de um buraco, mas era como uma mão tivesse por debaixo do carro, ao ponto da gente entrar dentro do buraco, a gente nem sentiu que tinha caído. Quando eu reparei assim do meu lado, eu só vi a pista bem alta, porque, amados, caiu apenas uma faixa da pista. A outra faixa estava lá, e ele disse que continuou andando, chegou lá na frente e encontrou um canto que ele poderia subir. E ele subiu, voltou novamente e fez a sua viagem em paz até chegar em casa. Aí uma coisa que eu te pergunto, será que intercessão não muda as situações? Outro dia, o mesmo irmão de Rita, que ama correr, estava voltando lá também da Bahia, indo em direção ao Rio Grande do Norte. A gente recebe a ligação do pai de Rita no Rio de Janeiro, dizendo: olha, Rita, eu não sei o que aconteceu com teu irmão. A única coisa que eu sei foi que ele vinha fazendo pega na estrada, estava embriagado, em alta velocidade, estava chovendo, ele foi fazer uma ultrapassagem indevida, vinha outro carro, ele voltou novamente para trás do caminhão, não deu tempo de frear, e ele entrou por debaixo do caminhão. Qual era o primeiro pensamento que a gente vem? Morreu. É ou não é? Se o cara vem alto em velocidade, amados, entra por debaixo do caminhão, rapaz, já está sem cabeça já. Mas sabia que havia paz no nosso coração? Sabia, amados, que a nossa oração, quando você faz, Deus vai começar a mudar até as tuas atitudes? Porque a gente podia estar desesperado, descabelado, dizendo: eita, meu Deus do céu, será que morreu todo mundo? Mas sabe, amados, que a gente saiu daqui para Natal, a gente foi na casa dos meus pais, deixei Daniel lá, Daniel era pequenininho, e a gente viajou para Natal, mas havia paz no nosso coração. E a gente foi para Natal, não sabia se ele estava vivo, não sabia se ele estava morto, só sabia que o carro, amados, ficou totalmente destruído. Quando a gente estava chegando perto de Natal, a gente recebeu outra ligação do pai de Rita, dizendo: olha, ele foi socorrido com vida para tal hospital.
Como eu não conhecia, a gente chegou na cidade e já tinha uma pessoa que trabalhava para o pai de Rita, né, lá esperando por a gente. E a gente chegou no hospital, amados, e foi mesmo na hora que o irmão de Rita estava saindo da sala de cirurgia, todo emendado. Amados, não tinha um pedaço dele que tivesse inteiro, estava todo remendado. O rosto dele, tiveram que tirar parte, carne de um canto para poder remendar os lábios, reconstituíram, né, ele. Mas uma coisa, mas que foi certo, quando levaram ele quebrou a bacia, estava com um montão de pino na perna, com uns sacos, eu não sei se era areia, puxando a perna dele para botar a bacia no lugar. E a gente pensava que ele estava anestesiado, só que ele estava fazendo de conta. E quando chegou lá no quarto, que Rita olhou para ele e disse: meu Deus do céu, olha como está o rosto dele. Quando Rita chegou bem pertinho dele, ele fez "Buh!" Gente, deixa eu dizer uma coisa, eu nunca tive uma vontade tão grande de pegar a Rita pelo braço e voltar. Mas como a gente já estava lá, né, amados, a gente ficou. E ele ainda mais brincando, dizendo: Rita, liga para pai e diz para ele que na próxima vez ele me dê um carro que corra mais, porque aquele ali eu perdi e não pega. E eu disse: mas rapaz, é brincadeira um negócio desse. Agora uma coisa, mas que eu te pergunto, será que as nossas orações não fizeram efeitos? Será que aquilo, mas que nós estávamos intercedendo, não aconteceu? Será que a vida dele não foi poupada, amados? Por causa de quê? Por causa que nós nos levantamos em oração? Então, amados, você pode ter esse mesmo momento para com Deus, e Deus vai começar a te dar passagens, as quais você vai poder orar com antecedência, antes que o problema aconteça. Porque Deus, Ele já esteve lá no teu futuro, Ele sabe o teu dia de amanhã, Ele sabe o que você precisa, então Ele vai te dar a palavra certa para orar no momento certo, e aquilo que viria do dia mal na tua vida, amados, vai cair por terra. Então olha assim para o teu vizinho e diz para ele: meu irmão, você pode interceder pela vida do teu irmão. Aleluia. Como também, amados, deixa eu só falar essa passagem, eu não vou abrir lá. Mas você já viu, amados, que Jó, lá em Jó capítulo 42, no versículo 10, que também fala, amados, que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu para ele em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, se ele tinha um filho, amados, ganhou 2. Se ele tinha uma vaca, ganhou 2. Era tudo em dobro. Então, amados, quando eu e você, amados, começamos a orar pelas pessoas, nós tiramos o olhar do nosso próprio umbigo, começamos a olhar para Deus e para as situações do nosso irmão, e pode ter certeza de uma coisa, mas Deus também vai mudar a tua situação. Porque, amados, orar também é como dar o nosso dízimo, dar a nossa oferta. Também entra na lei da semeadura também. Sabia disso? Porque você vai estar orando por alguém, amados, e vai chegar o dia que Deus vai levantar muita gente para orar por você também. E vai ter situações que você vai entrar, amados, e você não vai nem precisar orar, porque já foi orado, e aquelas situações vão ser revertidas na tua vida. Então olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, Deus é Deus. Aleluia. Então, amados, eu queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor.